Retomando, então, eu queria só ver se tem alguma questão dos nossos colegas primeiro, porque nós possamos, pessoal, continuar vendo uma questão aqui, digamos que eu preciso só completar com vocês antes de chegar em crime continuado, que seria a questão, pessoal, de concurso de circunstâncias de causa de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da sua dosimetria. Então, pessoal, só faltou ver só a questão de o que eu faço se houver duas ou mais causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Tá, pessoal? Já que na terceira fase não tem compensação. Pessoal, só pode compensar onde, gente? Só pode compensar se for a segunda fase. Só em terceira fase não tem compensação jamais. Eu não posso pegar uma causa de aumento e uma de redução e dizer que elas se compensam. E por que não, pessoal? Porque se incide um aumento e uma redução, a pena nunca fica igual, ela fica sempre menor do que a pena original. É o que eu verei agora com vocês, tá bom? Então eu queria só ver se tem alguma questão. Queria mandar um beijão para a Fer, para a Fer Gonçalves, lá de Santo Amaro, que nos acompanha, e que mandou aí um tweet, tá? Mandando um beijão. Então, beijão para a Fer. Vamos, pessoal, continuar agora para ver a seguinte questão. Faltou, pessoal, eu comentar com vocês só algumas questões aí que dizem respeito à causa de aumento ou redução de pena. Eu acabei entrando em concurso formal, só que faltou só lembrar de algumas observações, tá? Uma delas, pessoal, surgiu aqui na sala, que seria a seguinte. O que eu faria, pessoal, se houvesse uma causa especial de diminuição e uma geral de aumento? Eu posso, pessoal, aplicar primeiro a redução e depois o aumento ou não pode? Pessoal, pode tranquilamente, porque matematicamente, pessoal, o resultado é sempre o mesmo. Se você aplicar um aumento primeiro, ou então a redução, o aumento primeiro e reduzir depois, ou fizer o inverso, pessoal, matematicamente é sempre o mesmo resultado. Eu posso aumentar metade e reduzir metade, eu chego a uma coisa. Ou eu posso reduzir metade e aumentar metade, pessoal, é sempre o mesmo resultado. Nós temos a falsa impressão, pessoal, às vezes, de que você aumentar primeiro, aumenta a base de cálculo, e você reduzir uma base de cálculo maior, teria benefício. Mas não, pessoal. Matematicamente é a mesma coisa. Se eu aumentar primeiro e reduzir depois, vai dar a mesma coisa de você começar reduzindo e depois aumentar. Então aqui, pessoal, matematicamente é sempre o mesmo resultado. Daí porque o que você deve observar sempre é a ordem de incidência desse quadrinho aqui, gente. Não importa se você vai aplicar primeiro diminuição ou primeiro aumento. O que importa é que você siga essa ordem, tá? Primeiro causas especiais de aumento e depois diminuição. E depois gerais de aumento e diminuição. E aqui, pessoal, não vai importar se você diminui primeiro ou aumenta primeiro. O que importa é que você siga essa ordem lógica, ó, que seria primeiro, no fundo é primeiro causa de aumento especiais, depois diminuições especiais, depois aumentos gerais e, por último, diminuições gerais. É sempre essa a ordem, pessoal. Tá? Seria essa sequência aqui lógica de incidência. E não importa que haja uma diminuição especial e um aumento geral. Eu posso diminuir primeiro ou aumentar primeiro, que dá sempre o mesmo resultado matematicamente falando. Tá certo? Essa é uma observação que faltou. Tá? Qual que é, pessoal, a nossa segunda observação? É que essas causas, gente, não são compensáveis jamais. E não pode compensar por quê? Porque se você, pessoal, aplicar, gente, um aumento e uma redução igual, a pena não fica inalterada. Só curioso é que, matematicamente, se você aumentar metade e reduzir metade, ele fica abaixo da pena inicial. Então, eu nunca posso compensar, pessoal, porque compensar seria tirar do réu uma redução a que ele tem direito. Não pode. Só aí veja um exemplo prático, tá? Porque você não pode compensar um aumento de metade com uma redução de metade. Que pessoal, parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando você faz incidência sucessiva, não fica o mesmo resultado. Compara aqui, ó. Vamos ver, pessoal, um exemplo. Vamos dizer, pessoal, que você tem uma causa de aumento de metade e uma redução de metade. Tá certo? Aparentemente, as duas parecem iguais. Aliás, elas são iguais. Aparentemente, não, elas são iguais. Porque eu não posso, pessoal, compensar as duas. Eu falo, mas se aumenta metade e reduz metade, a resultante é zero. Não, pessoal. Seria zero se fosse incidência simples. Como a incidência cumulativa, nunca fica igual, pessoal. Repara por quê, ó. Vamos supor que você parta de uma pena de 4 anos, pessoal, que seria a pena mínima do roubo, por exemplo. Tá? E você faz um aumento de metade, que beleza, e uma redução de metade. Tá certo? É a festa da uva, né? Ou do morango, ou do caqui, fica à vontade, né? Então, pessoal, basicamente seria o seguinte. Bom, deixa eu para lá, vai. Para quem inventou o telefone, né, tem que ser de longe, o negócio é mais legal. Mas vamos lá. Então, pessoal, basicamente, ó, como que ficaria uma pena de 4 anos que você aumentasse de metade e reduzisse de metade? Só veja que esses dois cálculos sucessivos não deixam a pena retornar à origem. Repara só, pessoal. Então, quanto que dá 4 anos mais metade? Só 4 anos, se eu aumentar de metade de 4 é 2.
Né? Então, 4 mais 2 chegaria a 6 anos. Pessoal, depois que você reduzir metade de 6, você volta para quanto? Pessoal, metade de 6 dá 3. Perceba, aumentar metade e reduzir a mesma metade, pessoal, resulta 3. Não volta em 4. Não fica inalterado. Você reduzir um tanto e você aumentar um tanto e reduzir o mesmo tanto, pessoal, veja, acaba diminuindo a pena ao final. Aumentar metade e reduzir metade não é manter 4, é chegar a 3. Se você compensasse, você tiraria, pessoal, esse 1 ano a que tem direito o réu. Se você compensar, você mantém em 4 e não chega a 3, pessoal. Por isso é que nunca pode compensar. Porque nessa fase, aumentar metade e reduzir metade nunca mantém a pena inalterada. Aumentar um tanto e reduzir o mesmo tanto sempre resulta menos que a pena original. Tá certo, pessoal? Se compensasse, você tiraria desse cara a redução de 1 ano a que ele tem direito. Aumentar metade e reduzir metade é cair de 4 para 3, não é continuar 4. Se eu compensasse o mesmo aumento e a mesma redução, você manteria em 4 e privaria o cara de ter 3 anos de pena. Percebeu, pessoal? Por que você não pode compensar? Compensar é tirar a redução a que ele tem direito, não pode. Eu posso compensar atenuante ou agravante, nunca causa de aumento ou redução. Porque você aumentar um tanto e reduzir o mesmo tanto, não mantém a pena igual. Ela fica sempre menor, curiosamente falando. Tá bom? É culpa da matemática, não nossa. Tá certo? Belezinha? Então, pessoal, não pode compensar. A terceira fase, as causas não são compensáveis. Elas são unificáveis. É o que veremos agora. Tá bom? Mas compensação, jamais. Beleza? Porque compensar seria manter em 4 e não deixar chegar a 3. Tá claro, pessoal? Mesmo? Podemos seguir? Então, vamos lá. O que faltou, pessoal, falar? Já que compensar não pode, não tem compensação por esse motivo. Porque aumentar um tanto e reduzir o mesmo tanto não deixa a pena igual. Deixa sempre menor. O que faltou falar, pessoal, é só o que fazer, ou como que a lei regula, o concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Nós já estudamos, pessoal, o concurso de agravante e atenuante. Só que quando nós vimos a segunda fase, pessoal, o concurso envolvia causas iguais ou contrapostas. Pessoal, do que tratou o artigo 67 do Código Penal, quando nós vimos atenuantes e agravantes? E por isso falamos de compensação, pessoal. Porque lá o concurso era entre circunstâncias contrapostas. O artigo 67, pessoal, regulava o concurso entre agravante e atenuante. Aí, como era concurso entre contrapostas, você poderia pensar em compensá-las. Tá? Pessoal, na terceira fase, gente, a lei regula o concurso não entre diferentes, mas sim entre iguais. Ela vai, pessoal, regular o concurso entre causas de aumento ou diminuição de pena. Mas são entre os aumentos e entre as diminuições. Aqui vai ser, pessoal, concurso entre iguais, não entre contrapostas. Porque aqui não pode compensar, é por isso, gente. Como não pode compensar, a lei nem falou de circunstância contraposta. Ela falou de concorrer em duas ou mais iguais. Tá claro, pessoal? É o que fala o artigo 68, acompanha comigo, parágrafo único. Tá bom? Olha o que ele vai dizer, pessoal. Nós vamos estudar aqui, ó, no cantinho, o concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Só que esse concurso aqui, pessoal, é entre iguais, não é entre contrapostas. É o concurso de causas de aumento ou diminuição. É o que fazer se houver duas ou mais de aumento ou duas ou mais de redução. Só que duas ou mais iguais, pessoal. Tá? É o que vai prever o artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Ele vai regular o concurso de causas de aumento ou causas de diminuição, porém que sejam iguais. Aqui não são contrapostas. Aqui são dois ou mais aumentos, duas ou mais reduções. É concurso entre iguais. E olha o que ele vai dizer, pessoal. Ele vai dizer que se houver dois ou mais aumentos, olha só o que ele vai dizer. Ele fala, olha, se houver duas ou mais causas de aumento, ou se houver duas ou mais causas de diminuição, mas vejam, são causas iguais. São duas ou mais de aumento ou duas ou mais de diminuição. Eu posso fazer o quê? Eu posso aplicar só uma, eu posso unificar, se da parte especial. Ele fala que se forem, ó,
duas ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de redução da parte especial, se forem especiais, leia-se da parte especial ou de lei especial, então se concorrerem duas ou mais de aumento ou duas ou mais de redução da parte especial, o juiz pode aplicar só uma. Pode aplicar só uma. Sendo essa uma a que mais aumenta ou a que mais diminui. Pode aplicar uma só. Então aqui, pessoal, não é compensação. Aqui é unificação de iguais numa só. Eu posso pegar, pessoal, dois ou mais aumentos e fundir num só. Ou duas ou mais reduções e fundir numa só. No fundo, pessoal, é o que você faz sem você perceber o dia inteiro no roubo. Tá, pessoal? Por exemplo, tá? Tem um roubo com emprego de arma e concurso de agentes. Pessoal, são duas causas de aumento do roubo. Você aumenta um terço pela arma e um terço pelo concurso de agentes, ou é um só aumento pelas duas? Pessoal, você não vê um juiz aplicar um terço por arma e um terço por concurso de agentes. Eles falam o quê? Tendo emprego de arma e concurso de agentes, aplico um aumento de um terço à metade. Mas é um aumento, pessoal. Quando ele aplica um só aumento, no fundo, o que ele fez ainda que sem falar? Ele fez a unificação do artigo 68 único do Código Penal. Ele falou, tem aumento pela arma e aumento pelo concurso de agentes. Eu vou fundir os dois e aplicar um só aumento de um terço à metade. Tá certo? É o que se faz no dia a dia em roubos, mas sem fazer menção a que isso é uma unificação. O juiz, pessoal, faz isso mecanicamente, sem perceber ou sem declarar que ele fez unificação de causas de aumento da parte especial. Ele fala, bom, emprego de arma é aumento da parte especial do roubo, concurso de agentes é aumento especial do roubo. Como são duas causas de aumento especiais, eu vou aplicar só uma. Eu vou, pessoal, fundir as duas que estão em concurso numa só e aplicar uma só. É a unificação das causas de aumento ou de redução se da parte especial. Tá claro? Olha o que vai dizer, pessoal, artigo 68 único. Repara aqui, ó. Porque, pessoal, pelo Código Penal, a unificação só é permitida para causas especiais. E as gerais, gente? As gerais, pessoal, a contrário do senso, são todas de aplicação obrigatória. Eu não posso unificar gerais pelo Código Penal. Pela lei penal, não, pessoal. Pela doutrina, quem entenda que você também poderia unificar as gerais por uma analogia in bonam partem. Como essa é para o bem, poderia. Já que essa geraria um só aumento, mas um só aumento ou uma só redução. O problema é esse, tá? Então, pessoal, no caso, ó, pela lei, pelo Código Penal, olha o que vai dizer o 68 único. Só seria possível unificar em concurso de causas de aumento ou diminuição se da parte especial. Olha o que ele fala. No concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, tá? Pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou mais diminua. Então, pessoal, seria pegar duas ou mais de aumento e aplicar só uma, ou duas ou mais de diminuição e aplicar só uma. Mas você funde todas as causas de aumento num só, ou as de redução num só, se previstas na parte especial. E as da parte geral, pessoal? As da parte geral, porque não unificáveis, seriam todas de aplicação obrigatória. Tá claro? Ah, mas tem duas ou mais de aumento ou redução da parte geral. Aplica todas. Tá bom? Eu posso unificar as da parte especial, não as da parte geral. Pela dicção da lei penal. Tá claro? Beleza, pessoal? Então, o que você poderia fazer no caso de concorrer em duas ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de diminuição da pena? Se da parte especial, eu posso aplicar só uma. Mas aqui é concurso, pessoal, percebam isso, ó. Concurso entre circunstâncias iguais. São duas ou mais que aumentam ou duas ou mais que diminuem. Aqui não são de contrapostas, porque aqui não são compensáveis. Aqui é um outro concurso. Tá? Eu pego duas ou mais de aumento e aplico só uma. Duas ou mais de diminuição e aplico só uma. Certinho? Pessoal, vejam que isso você faz no roubo o dia inteiro. E, pessoal, e quanto ao roubo, detalhe, porque essa vai ser a sentença nossa prática de aula. Porque, pessoal, o roubo, embora seja penal, digamos, teoricamente simples, pessoal, mas o roubo, para você aplicar a pena em sentença, é o mais complexo que tem. Pessoal, quem aplica a pena em roubo, aplica em qualquer porcaria de crime. Porque, pessoal, o roubo, tecnicamente, na sentença é o mais complicado. Porque o roubo permite, pessoal, concurso de causas de aumento, ele permite concurso entre concurso formal e crime continuado. Para fins de pena, ele é o mais complicado que tem. Então, pessoal, faremos em aula uma sentença de roubo para você treinar o pior. Só fazendo o pior, qualquer outra sentença você mata a pena tranquilamente.
Tá claro? A mais complicada na técnica de sentença, para você aplicar a pena, é uma sentença por roubo. Tá joia? Então, pessoal, o que nós veremos agora é só um detalhe quanto ao roubo. Tá? Porque, pessoal, no roubo é que mais aparece esse concurso de causas de aumento, onde você aplica uma só. E o problema é, você aplica uma só, mas como, pessoal? Uma só na margem mínima ou uma só na margem um pouco mais elevada? É o que veremos agora especificamente quanto ao roubo. Porque tem súmula quanto a isso, que é a súmula 443 do STJ. Então, pessoal, acompanha comigo aqui. Ó. Vamos ver, pessoal, como que se faz essa unificação em roubo, especificamente considerado. Porque no roubo é bastante comum ter concurso de causas de aumento com arma e concurso de agentes. Então, vamos aqui ilustrar um caso prático. Vamos dizer o seguinte, pessoal. Vamos dizer que tem, então, um caso de roubo, praticou o roubo, mas com duas causas de aumento. Praticou o roubo com emprego de arma, que é uma causa de aumento, e concurso de agentes. Então, aqui houve duas causas de aumento no mesmo crime de roubo. E essas duas causas você encontra no Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º. E o segundo ele vai trazer, pessoal, no inciso 1, o emprego de arma. Então, inciso 1 é emprego de arma. O inciso 2, que é outra causa de aumento, é o concurso de agentes. E, pessoal, veja, nós temos duas causas de aumento. Tem o emprego de arma, aumenta a pena, e o concurso de agentes também aumenta a pena. Ele diz que aumenta entre 1/3 até metade, pessoal. Veja que o aumento varia, pessoal, nessas margens. Ó. A margem mínima é 1/3, é o piso, e o teto é metade. Pessoal, nesse caso, o que se faz no dia a dia, gente? Você aumenta 1/3 para a arma e 1/3 para o concurso de agentes, ou você aplica um só aumento? Pessoal, percebam, são duas causas de aumento previstas onde? Ó, concorrem duas iguais de aumento, ambas da parte especial. Eu posso fazer o que, gente? E na prática se faz o que sempre? Aplica um só aumento para as duas. É a unificação do artigo 68 único do Código Penal. Eu aplico um só aumento. Mas a questão é, esse um só aumento fica em 1/3 ou acima de 1/3? Essa é a questão. Eu vou aplicar um só aumento. Eu vou fundir as duas e fazer uma unificação de causas de aumento da parte especial. Eu vou aplicar só uma. Só um aumento. Como permite o artigo 68 único do Código Penal. Como concorrem duas de aumento da parte especial, eu vou aplicar o 68 único e aplicar uma só. É o que se faz na prática, pessoal. Ninguém aplica 1/3 para cada uma. Ninguém. Tá bom? Todo mundo faz desse jeito sem perceber que no fundo aplicou a unificação. Tá? E nesse caso, pessoal, a questão é, você pode aplicar um aumento acima de 1/3 ou não? Eu posso, pessoal, levar em conta, o que vai a gente nortear esse aumento de pena entre 1/3 e a metade? O que vai, pessoal, legitimar que você na sentença aplique um aumento acima do piso de 1/3? Eu posso, pessoal, a dúvida aqui é a seguinte, o que determinaria, pessoal, a elevação do aumento acima do piso de 1/3? É o número de majorantes, é a quantidade de causas de aumento ou é a intensidade de cada uma? Pessoal, por exemplo, gente, São Paulo tem a praxe ainda, tá? Alguns, pessoal, aliás, vários examinadores, eles têm a praxe de levar em conta, pessoal, o número de majorantes, as causas de aumento de pena. Eles montam uma tabelinha. Se tem uma causa, aumenta o piso, 1/3. Se tem duas, acima de 1/3. Se tem 3, um pouco mais. Se tem as 5 da lei, chegaria à metade. Pessoal, no fundo, é uma tabelinha numérica. Para cada majorante, para cada causa de aumento presente, você aumenta um pouquinho mais. Se tem uma, 1/3. Se tem as 5, metade. Seria essa a ideia. E para cada uma que você acrescente, tem uma tabelinha numérica progressiva de aumento. Tá? Porém, pessoal, o STJ entendeu na súmula 443 que esse procedimento é errado. Então, pessoal, cuidado. O que fazer em prova de sentença? Tem que ver o que faz o seu examinador, pessoal. Se ele segue o STJ, você não leva em conta o número de majorantes. Se ele ignora o STJ, você leva em conta a quantidade ou o número delas e não a intensidade. Ok? Mas, pessoal, que entende o STJ, já que esse curso nosso é geral, nós vamos trabalhar com a jurisprudência unificada do STJ. Tá? Pessoal, que seria a seguinte ideia.
A ideia do STJ, pessoal, é a súmula, ela vem, né, sedimentada na súmula 443 do STJ, que vai tratar das causas de aumento no roubo ou das chamadas majorantes, já que majoram a pena. É a súmula 443 do STJ. O que ela vai dizer, pessoal, é que essa elevação, você não pode elevar a pena do roubo acima de 1/3 com base em número de majorantes. Então, o que ela vai dizer é, primeira regra, ela fala que não é idôneo o aumento acima de 1/3. Você não pode levar acima do piso, não pode levar acima do piso, não pode, com base no número ou na quantidade das majorantes. Não importa a quantidade, sim a qualidade ou intensidade. Então, não importa o número ou quantidade das causas de aumento. Não é uma questão numérica, é uma questão de gravidade ou de intensidade. Então ele fala que não pode levar em conta o mero número de causas de aumento ou a mera quantidade. O que, pessoal, legitima que você aplique um aumento acima de 1/3 seria, o que legitima esse aumento acima de 1/3 seria a intensidade ou gravidade das causas. Já vejo um exemplo com vocês, tá? Então, pessoal, o que tem que ser levado em conta é a intensidade ou a gravidade, não o número. Não importa a quantidade, importa a intensidade. Eu poderia ter, pessoal, só uma causa e aplicar acima de 1/3? Pode, se a intensidade dela supera o natural do crime ou da causa de aumento. Tá? O que pode levar em conta, o que pode, é intensidade ou gravidade. E, pessoal, comparem comigo, gente, dois roubos que têm, pessoal, as mesmas majorantes, que são arma e concurso de agentes. Tá? Pessoal, suponha um roubo que tem, pessoal, duas causas de aumento. Os dois têm duas causas, porém de intensidades diferentes. Os dois são iguais numericamente falando, mas não na intensidade ou gravidade. Pessoal, por exemplo, vamos supor que foram roubar uma farmácia, dois sujeitos com revólver calibre 32. Pessoal, veja, é um revólver, pessoal, 32, que é, digamos, de potencial baixo, se comparado a outras armas. Tanto que ele é de uso permitido aos particulares na lei de armas. Tá? Pessoal, então, por exemplo, teve arma e teve concurso de agentes. Só que a arma foi um revólver calibre 32.32 e o concurso foi de 2 agentes. Tá bom, pessoal? Mas veja, houve arma e houve concurso de agentes. Houve duas causas de aumento, só que de intensidade mínima, pessoal. Tá claro? Ou pior ainda, pessoal, um estava com faca, pessoal, pronto. Que o roubo fala em emprego de arma, não precisa ser arma de fogo, pode ser arma branca. Então veja, um tinha uma faca, é emprego de arma, e concurso de agentes. E foram roubar a farmácia com uma faca e em 2 pessoas. Só tem 2 causas de aumento. Agora imagina outro roubo também com as mesmas 2 causas de aumento. Mas, pessoal, no outro roubo eles foram roubar um banco com metralhadora, fuzil e em 20 pessoas. Isso é concurso de 20 pessoas e a arma é fuzil. Pessoal, veja, tem as mesmas causas de aumento, porém intensidade maior. Pessoal, qual que autorizaria aplicar o aumento acima de 1/3? É o segundo exemplo. Tá ok, pessoal? O primeiro, em que pese haja 2 agentes e faca, ficaria, embora houvesse 2 causas de aumento, ficaria para o STJ no piso de 1/3. O fato de haver 2 causas não vai autorizar por si só, a quantidade não vai autorizar por si só, a que você aumente acima de 1/3. O que autoriza é a gravidade de cada qual, e não a quantidade delas reunidas. Tá claro? Eu poderia dizer que no outro caso, no roubo ao banco, como tem concurso de 20 pessoas, é muito mais intensa a causa de aumento. E como a arma é fuzil, é muito mais intensa, eu aplico acima de 1/3. Mas aplico porque houve uma gravidade especial de cada circunstância, de cada causa de aumento. E não porque numericamente elas são 2. Tá claro? Tranquilo, pessoal? É o que entende o STJ. E por que motivo? Se eu unifiquei, eu não posso levar em conta a quantidade. É dar com uma mão e tirar com a outra. Você não está unificando. Você está unificando, mas levando em conta ainda a quantidade. Tá certo? Seria aplicar e você não aplicar depois o 68 único. Tá joia? Agora, pessoal, isso é que entende o STJ. Se o seu examinador da banca fizer, pessoal, levar em conta o número de majorantes, leve em conta igual. E fala, tá, pessoal?
em que pese a súmula 443 do STJ, não tem efeito vinculante, eu entendo proporcional levar em conta o número de majorantes. Eu posso, pessoal, não aplicar a súmula porque não tem efeito vinculante. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, não aplica se o examinador também não aplica nos votos dele. E ressalva, fala, conheço a súmula, mas eu entendo adequado não aplicá-la nesse caso. Tá certo? Porque essa não é vinculante, essa é orientação, não tem vinculação. Ok? Agora, se cair, pessoal, em prova de teste, prova fechada, responde a súmula, pelo amor de Deus. Tá bom? No teste, a resposta vai ser a súmula. Na sentença oposta, se o examinador fizer com base em número de majorantes, aplicar a posição dele, ainda que contraria a súmula do STJ. Tá? Pessoal, quem está certo é o seu examinador e não o STJ. Quem vai avaliar você é ele e não o Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Eu vou ler, pessoal, para vocês rapidinho essa súmula, tamanha a importância que ela tem nesse contexto do roubo, para vocês verem que ela fala que não deve levar em conta, segundo o STJ, o número de causas de aumento, mas sim a intensidade ou gravidade. Olha o que ela fala. Ela é bem didática, pessoal, percebam. Ó. O aumento na terceira fase de aplicação da pena, quer dizer que é a pena definitiva. No crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta. E que fundamentação que é essa? Ó? Não sendo suficiente para a sua exasperação, a mera indicação do número de majorantes. Não basta dizer, porque o número são 2 ou 3, eu aplico acima de 1/3. Não basta o número. Essa fundamentação não é idônea. Porque essa pessoa leva em conta o quê, gente? A gravidade abstrata, o número de causas legais, e não a concreta, que é a intensidade de cada uma na conduta concretamente praticada. Tá ok? Essa é a ideia da súmula 443 do STJ. Beleza? Então, pessoal, o que eu posso fazer, pessoal, seria nas causas de aumento ou diminuição, se houver 2 ou mais da parte especial, aplicar só uma. E as da parte geral, gente? Só pela lei, prevalece que seria, no caso, a aplicação obrigatória de todas. Eu posso unificar as da parte especial, não as da parte geral, a contrário senso. Tá certo? Há quem entenda em doutrina que eu posso aplicar, por uma analogia, também unificação na parte geral, mas não é prevalente. O texto legal ressalva, aliás, restringe. Se previstas na parte especial, elas são unificáveis se forem iguais. Leia-se, se previstas na parte geral, não comportam unificação. As da parte geral seriam todas de incidência obrigatória, ainda que houvesse 2 ou mais de mesmo vetor ou de mesmo sentido. Tá claro, gente? Sim ou não? Sim? Então, pessoal, é isso que faltava comentar quanto às causas de aumento. Agora a gente, pessoal, completou aqui, encerrou completamente a terceira fase, tá? E vimos até, pessoal, o concurso formal que decorre da mesma conduta. O que falta ver agora é o seguinte, e se houver, pessoal, além dessa conduta em concurso formal, outras condutas em continuidade com ela, que seria a complicação máxima do roubo, que é o que vai tornar complicada a sentença por roubo, pessoal. E por isso é que eu falei para vocês, quem aplica a pena em roubo, aplica em qualquer coisa, tá bom? Porque o roubo é o mais complexo em tema de técnica de sentença, sempre, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos, pessoal, trabalhar a seguinte hipótese. A gente parou vendo o seguinte. Eu vi com vocês até esse limite aqui, ó. Eu vi com vocês, pessoal, um crime de roubo, uma conduta de roubo praticada contra 3 vítimas, ó. Nós vimos um crime de roubo com 3 ofendidos. O que gerou o quê, pessoal? O que gerou concurso formal na mesma conduta, ó. O fato de ter havido 3 vítimas ensejou exasperação da pena. Então, o fato de haver 3 vítimas gerou concurso formal na pena do roubo. E esse, pessoal, concurso formal determinou para nós, no fim do nosso último bloco, uma exasperação pelo concurso formal. Uma exasperação que varia de metade, de 1/6 a metade. Tá certo? Para vocês, pessoal, recordarem, foi esse quadrinho aqui, ó, que nós vimos no final do último bloco. Foi esse aqui, ó. Nós encontramos a pena definitiva do roubo para essa conduta e vimos que havia 3 vítimas, pessoal. E pelas 3 vítimas gerou concurso formal na mesma conduta, o que levou a aumentar de quanto, pessoal? Em nosso exemplo. Só se houve 3 vítimas, aumentou de quanto? Aumentou de 1/5. Tá bom? Então veja, ó, a gente aplicou essa exasperação aqui, ó, de 1/5 antes de abrir o intervalo para esse último bloco. Pessoal, vamos supor então a mesma hipótese, ó, recuperando a mesma hipótese.
É um roubo com 3 vítimas que ensejou concurso formal e a exasperação correspondente de 1/5. Vamos colocar esse exemplo no nosso quadrinho. Ó. Aqui, ó. Então você aumentou de 1/5. Porque houve concurso formal com 3 vítimas. E 3 vítimas impõem a fração de 1/5. Então você, pessoal, já exasperou a pena de 1/5 porque houve concurso formal. E você encontrou aqui um resultado já exasperado. Até aqui está claro, gente? Ó, pegamos a pena do roubo definitiva e aumentamos ainda de 1/5 porque houve 3 vítimas. E paramos aqui, tá? O problema é, pessoal, e se houver, pessoal, e se eles praticaram uma outra conduta posterior em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, também em concurso formal, pessoal. Exemplo, esse primeiro roubo ele foi um roubo a uma pizzaria X, tá certo, pessoal? E lá roubaram 3 vítimas. Depois de 5 dias, pessoal, eles foram roubar com o mesmo modus operandi um outro restaurante, tá? Do bairro vizinho, na mesma cidade, pessoal, 5 dias depois com o mesmo modus operandi. Isso é crime continuado. Pessoal, veja, praticaram crimes de mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Veja, ó, mediou 5 dias entre uma e outra conduta. São semelhantes condições de tempo, não deu um mês, pessoal, que é o critério jurisprudencial. Então, veja, ó, praticou outro roubo 5 dias depois, na mesma cidade, com arma e concurso de agentes. Teve condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução da conduta. Pessoal, isso seria a continuidade entre condutas, tá certo? Vamos supor, então, que eles praticaram outro roubo a um outro restaurante. Então, depois praticaram outra conduta. Ó. A conduta 1, ela foi aqui em cima. Aí praticaram uma outra conduta, que é a 2. Praticaram a conduta 2. Também, pessoal, de roubo, tá? Aí foram roubar um outro restaurante 5 dias depois, na mesma cidade, com o mesmo modus operandi. O que vai gerar entre eles uma continuidade delitiva. Só que, pessoal, nesse outro roubo, teve 4 ofendidos. No restaurante 2, eles foram roubar e roubaram 4 vítimas. Se também, pessoal, roubaram 4 vítimas, pessoal, o que também houve nessa segunda conduta? Também houve o que, gente? Concurso formal. As 4 vítimas também impõem uma exasperação na mesma conduta. Ó. 4 vítimas, pessoal, geram um concurso formal. E, pessoal, se teve 4 vítimas, qual seria a exasperação nesse caso para 4 vítimas? Vamos voltar ao quadrinho anterior? Pessoal, quanto você aumentaria se fosse 4 ofendidos? Vamos voltar àquela nossa tabela. Ó. Quanto que dá 4 vítimas? Olha aqui, ó. 4 vítimas corresponde a 1/4. Como houve, pessoal, 4 vítimas no roubo, você faria a exasperação do concurso formal de 1/4. Olha aqui a nossa tabelinha anterior. 4 vítimas aumenta de 1/4. Vamos aplicar isso ao nosso caso agora. 4 vítimas gerariam uma exasperação de 1/4. E basta comparar, pessoal. Veja, em cima tinha 3 vítimas. 3 é 1/5. Mais uma vítima diminui o divisor. O que era 1/5 subiu para 1/4. Aí você exasperou a pena do roubo de 1/4 e também encontrou um resultado já exasperado. Tá certo? Isso aqui é o que nós, pessoal, já estudamos em nossa primeira aula. Eu falei, olha, como você vai trabalhar na sentença? Pessoal, eu falei para vocês fixarem o quê, gente? Sempre a pena do quê? De cada conduta com o seu concursinho formal. E depois, pessoal? Depois que você avaliou, pessoal, cada conduta, ainda dentro dela concurso formal, nós temos que ainda ver qual é a relação que tem entre as condutas autônomas. Pessoal, nessa relação, gente, só pode ser o quê? O que pode haver, pessoal, entre 2 condutas praticadas fisicamente no tempo, em lugares diferentes e tempos diferentes. Pessoal, entre as 2 condutas, pessoal, 1 e 2, ou tem concurso material, ou tem crime continuado. Porque, pessoal, o que pode gerar 2 condutas é ou material, soma apenas, ou então continuado. Se for continuado, você aplica uma delas, a mais grave, com outra exasperação. E, pessoal, nesse caso, qual é a relação que existe, gente, entre as condutas 1 e 2?
entre o roubo ao primeiro restaurante e o roubo ao segundo restaurante praticado 5 dias depois, na mesma comarca, com o mesmo modus operandi. Existe uma relação de continuidade delitiva. Então, pessoal, entre as condutas houve crime continuado. Veja só, em cada uma teve concurso formal, porque teve 2 ou mais vítimas. Então, teve uma conduta em concurso formal, outra conduta também informal. E teve, entre as 2 condutas, um crime continuado. Tá certo? É a relação entre condutas diversas. Então, pessoal, veja que a relação entre as condutas, a relação final entre elas, entre as condutas 1 e 2, é de crime continuado. Então, teve dentro de cada conduta concurso formal. E entre as condutas houve ainda continuidade delitiva do artigo 71 do Código Penal. Essa é a relação, pessoal, entre as 2 condutas apuradas no mesmo processo. É o artigo 71, parágrafo único do CP. Que vai dizer que no caso, praticou 2 ou mais crimes dolosos contra vítimas diferentes e com violência ou ameaça à pessoa. É o crime continuado específico do parágrafo único e não o comum do caput. E nesse específico, pessoal, você pode aplicar uma pena, você aplica uma pena exasperando de 1/6 até o triplo. Então, o que fazer agora, pessoal? Como você vai pessoal, aplicar a pena para o mesmo acusado que participou desses 2 roubos, cada qual deles praticado em concurso formal? Eu vou, pessoal, pegar agora a resultante de cada roubo, de cada conduta e fazer o quê? E aplicar, pessoal, uma delas, que seria a mais grave. Eu vou pegar, pessoal, comparar essas 2 resultantes de cada conduta já exasperada com esse concurso formal. Eu vou, pessoal, pegar a resultante das 2 e comparar. A que for maior, você aplica uma só, que esteja maior, com uma nova exasperação. Eu vou, pessoal, unificar esses 2 roubos em um. Tá certo? Eu vou unificar como? Pegando uma pena que seja maior. Eu vou aqui pegar uma das penas, uma dessas 2, mas que seja a mais grave. Mas, pessoal, seria uma delas, ou essa, ou essa. Eu vou comparar os resultados de cada conduta anterior. Ok? E vou ver, pessoal, e verei qual delas é a mais grave. A mais grave eu vou, pessoal, puxar para o crime continuado, eu vou aplicar uma delas que seja mais grave com uma nova exasperação. E que exasperação que é essa, pessoal? Essa exasperação, a gente varia de 1/6. Eu vou aplicar uma exasperação que varia de 1/6 até o triplo. E, pessoal, nessa você vai levar em conta o quê, gente? Qual é o critério para você, pessoal, eleger essa causa de aumento na exasperação do crime continuado? Pessoal, perceba o seguinte, gente, o que gerou o crime continuado? Foi o fato de haver 2 ou mais condutas. Pessoal, se ele é gerado por 2 ou mais condutas, eu vou levar em conta o número de condutas para você aferir o crime continuado. E, pessoal, e veja, e aqui houve quantas condutas? Aqui houve 2. Pessoal, se houve 2, é o mínimo existencial do crime continuado. Como 2 condutas é o mínimo existencial, você aumenta o mínimo de 1/6. Porque houve 2 apenas condutas que geraram esse crime continuado. Como o mínimo são 2, você aplica o mínimo de 1/6. Tá? Mas aqui você leva em conta o número de condutas. Como houve 2 condutas, você aplica o mínimo de 1/6. Porque houve apenas 2 condutas. E se houvesse 3, pessoal, subiria para quanto? Mas você vai, pessoal, levar em conta o número de condutas que gerou esse crime continuado. Se houve 2, começa com 1/6. E se houve 3? Pessoal, é só subir a fração. Se houve 3, 1/5. E se houve 4? 1/4. E se mais uma? 1/3. E se mais uma? Metade. E se mais uma? 2/3. E se mais uma? O dobro. Tá ok, pessoal? Você vai levar em conta o número de condutas para você aferir a exasperação correspondente ao crime continuado.
Mas agora o critério não é mais as vítimas. O critério passou a ser o número de condutas que gerou, pessoal, essa continuidade. E aqui houve 2 condutas a 2 restaurantes. Se houve 2 apenas, é o mínimo de 1/6, já que a segunda que gerou o crime continuado. E se houvesse 3 condutas? Aumenta, pessoal. 3, 1/5. Mais uma, 1/4. Mais uma, 1/3. Mais uma, metade. Mais uma, 2/3. Mais uma, o dobro. Assim vai. Até chegar no máximo ao triplo. Tá claro? Ou precisa montar um quadrinho, pessoal? Que é a mesma sequência anterior. É só trocar ofendidos por número de condutas. Só. Porque a sequência lógica é a mesma, numericamente falando. Tá ok? Pessoal, vejam. Ó, é essa sequência aqui, ó, que você leva em conta. Mas agora considerando não mais ofendidos. Ó. Eu vou tirar ofendidos e levar em conta o número de condutas. Porque as condutas é que vão realizar, é que vão formar o crime continuado. Porque ele é gerado por várias condutas, você leva em conta o número delas. E se houver 2, que é o mínimo, 1/6, tem 3, 1/5, e você vai subindo conforme aumentem as condutas, aumenta a fração. Tá certo? Mas a lógica de construção é a mesma. Mas levando em conta agora, ó, as condutas e não mais os ofendidos. E como aqui só houve 2 condutas, ó, conduta 1 e conduta 2, como 2 é o mínimo, como 2 são o mínimo, eu aumento o mínimo de 1/6. Se houvesse 3, 1/5. Se houvesse 4, 1/4. 5, e assim vai, pessoal. É a mesma operação matemática anterior, gente. É trocar ofendidos por condutas. Só muda o critério. A conta é igual. Tá claro? Beleza, gente? Só que, pessoal, veja, nesse caso você estaria, pessoal, cumulando as exasperações do formal com o crime continuado. Repara nisso, ó. Aqui, pessoal, a gente acabou acumulando 2 exasperações sucessivas. Percebam aqui, ó. A gente cumulou a do formal, ó, a exasperação do formal, e pegou o resultado já exasperado e exasperou de novo. Ok? Aqui, pessoal, houve dupla exasperação. Por que motivo? Porque, pessoal, concurso formal e crime continuado são causas de aumento da parte especial e da parte geral. Pessoal, são causas de aumento da parte geral. As da parte geral você aplica a todas obrigatoriamente ou você unifica? As da parte geral não comportam unificação. Por isso é que você aplica, pessoal, as 2 cumulativamente. Por isso é que você exaspera pelo concurso formal e depois pelo crime continuado. Porque são causas de aumento da parte geral. E as da parte geral não comportam unificação. Só que essa, pessoal, é a posição legal. O STJ, pessoal, manda não aumentar o formal e só aplicar o continuado. Por quê, gente? Veremos com calma na próxima aula. É porque, pessoal, segundo o STJ, esses 2 aumentos seriam bis in idem. Porque, pessoal, vejam, para que se criou, pessoal, concurso formal e crime continuado? Essas figuras foram criadas para beneficiar o acusado ou para prejudicar o acusado? Só são figuras criadas para beneficiar. Para que existe, pessoal, o formal e o continuado? É para não somar penas, pessoal. E essa é a ideia. Se são figuras criadas para beneficiar o acusado, não podem prejudicá-lo. Então, pessoal, veremos com calma na próxima aula que para o STJ você não aplica o formal. Você aplica um só aumento que seja o mais amplo. E o mais amplo é qual, pessoal? Que abrange todos. O mais amplo é o continuado. Então, para o STJ, você aplica, pessoal, só uma exasperação, que é do continuado. Você não exaspera pelo concurso formal. Tá bom? Mas, pessoal, aí veremos como você exaspera se for aplicar só a exasperação do continuado. Porque aí, pessoal, mudaria a lógica. Tá bom? Então, pessoal, hoje nós vimos qual que é a lógica do Código Penal. Veremos em nosso próximo encontro, então, retomando esse mesmo quadro, o que manda fazer o STJ. Só para o STJ, ele fala o seguinte: não pode aplicar as 2 exasperações. Exaspera uma vez só. E aplica uma exasperação que seja mais ampla. E a mais ampla é o continuado, que abrange todos. Então, pessoal, para o STJ, ele manda... Pode tirar um pouquinho só, por favor, Claudião? Eu estou já encerrando, tá? Pessoal, ele manda aplicar uma exasperação, que é a do continuado, porque é a mais ampla. Ele diz que não se aplica o aumento do concurso formal e depois de novo do continuado. Eu aplico um aumento que é o do continuado apenas, para que não haja bis in idem. Mas, pessoal, isso é que entende o STJ. Veremos com calma na próxima aula como fazer a operação pelo STJ. Pessoal, vimos hoje como fazer a operação pelo Código Penal. Agora, na sua prova, faria o quê?
Só faz o que faz o seu examinador. Alguns aplicam o STJ, outros aplicam o Código Penal. E aí você vai fazer, pessoal, o que importa é saber fazer. Sabendo fazer, você vai ler o voto dele, ver o que ele faz e saber operacionalizar a posição dele. Então, hoje nós vimos o que, gente? A posição do Código Penal, que manda aplicar todas as causas, se forem da parte geral, aplicaria todas. Então, para o Código Penal, você vai exasperar pelo concurso formal cada conduta e depois de novo exasperar pelo crime continuado. É exasperação cumulativa. Porque o Código Penal fala que eu posso unificar as da parte especial, não as da parte geral. As da geral seriam de incidência obrigatória, por isso incidiriam as duas. Aí veremos com calma na próxima aula que para o STJ aplica só continuado. Mas aí veremos como fazer, pessoal, como levar em conta, aqui como quantificar o continuado se eu só aplicar o continuado. Tá ok? Belezinha? Então, pessoal, marque para mim, gente, por favor, que eu vou até salvar essa tela para que nós possamos voltar no mesmo exemplo para ver como que seria essa operação de acordo com a posição do STJ. E não mais com a nossa posição do Código Penal, que manda acumular causas de aumento se forem da parte geral. Ok? Belezinha? Então, pessoal, nós vamos voltar na próxima aula para ver só essa questão, portanto, tá? De como que se faz no STJ esse concurso, essa concorrência entre concurso formal e crime continuado. Aí veremos, pessoal, nós vamos ter encerrado a quantificação da pena, aí é só ver como é que você aplica a multa se prevista em lei e depois veremos o regime, pena restritiva e sursi. Beleza? Então, pessoal, por hoje, obrigado a todos, uma boa semana e até o nosso próximo encontro, então. Valeu!